Comissão do Meio Ambiente discute esterilização de cães e gatos. Direito eleitoral é tema de debate na Alerj. E exposição de fotografias 3 vezes Rio é inaugurada na Alerj. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj promoveu uma audiência pública para discutir o serviço público de esterilização de cães e gatos no estado. Segundo a médica veterinária Andréia Lambert, a ausência de políticas públicas que visem a esterilização de animais no Rio contribui para o aumento do abandono e afeta diretamente a saúde pública no estado. Doenças como a esporotricose, um tipo de micose que pode afetar a pele, ossos e o pulmão, têm sido cada vez mais frequentes. São raras iniciativas municipais e estaduais que levem ao controle desses cães e gatos que são domiciliados. O dono não castra esses animais e as crias são abandonadas na rua. Também tem a questão da saúde pública, porque o aumento de cães e gatos nas ruas pode ocasionar o aumento de zoonoses, que são doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. A Secretaria Estadual do Ambiente lançou este ano o projeto Ambiente Animal, que tem como objetivo promover campanhas de educação ambiental e do bem-estar animal em áreas naturais protegidas do estado. Nos 7 meses de implementação, mais de 500 animais já foram castrados nos municípios do Rio, Vassouras e Valença. O projeto ele atua na parte de educação ambiental. Em educação ambiental a gente fala de hábitos e atitudes, especialmente no que diz respeito à guarda responsável, à transmissão de doenças e à saúde única, saúde ambiental, humana e animal. A gente trata desse tema englobado, faz um diagnóstico do território com censeamento dos animais que vivem nessas localidades. A gente tem um eixo também, que é um eixo de castração, em que a gente faz cirurgias de castração, de esterilização de cães e gatos que vivem ou dentro dessas unidades de conservação ou logo no entorno delas. O superintendente de Educação, Inovação e Projetos da Vigilância Sanitária do município do Rio afirmou que o órgão, somente no primeiro semestre deste ano, castrou 1.670 animais entre cães e gatos. Números expressivos, mas que, segundo ele, estão longe de ser a solução definitiva para o problema. Já hoje se conscientiza da importância de se realizar um censo para que a gente tenha uma noção técnica realmente da população de animais e possam ser desenvolvidas ações estratégicas para que a gente possa, com bases técnicas, saber se as ações são efetivas ou não. Não adianta a gente fazer um programa de castração, chegar à conclusão que nós castramos X animais, sem saber o quanto isso representa do total de população da nossa cidade. Presidente da comissão, deputado André Lazzaroni, quer criar um grupo de trabalho para que as ações isoladas praticadas pelas secretarias e pelas instituições de proteção animal formem uma política de Estado única. É muito importante a conscientização da população, que eu acho que ela pode ser iniciada pelo público jovem, que é muito mais fácil de conscientizar. Então, acho que o bem-estar animal deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas públicas, estaduais e municipais. Essa é uma proposição que nós fizemos aqui nessa audiência pública. Deveria ser feito um material técnico bem elaborado, que fosse fornecido nas escolas, houvesse uma capacitação dos professores para que esse tema fosse abordado de forma técnica e eficaz. Um outro ponto que eu acho muito importante, que eu falo, é a coibição da venda indiscriminada de animais. A Escola do Legislativo realizou seminário sobre direito eleitoral através das decisões do STF. O objetivo é evitar que candidatos sejam punidos por falta de informação. Há 2 meses, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso contra a expedição do diploma eleitoral. Ficou decidido que a competência para julgar quem for candidato a presidente do Brasil será do Tribunal Superior Eleitoral. Várias são as condições de elegibilidade,
ser brasileiro, ter os direitos políticos preservados, idade mínima e ser filiado a um partido político. Aquele que pretende ser candidato, ou aquele que já foi eleito, deve ter conhecimento de quais são as condições que ele deve dispor para ser eleito, quais são as causas que podem, eventualmente, ele incorrer numa inelegibilidade, quais são as ações às quais ele fica sujeito caso venha a ser eleito. Então, são temas que impactam diretamente a área política, pré-eleitoral ou pós-eleitoral. A inelegibilidade também foi debatida no seminário. A retroatividade da lei da ficha limpa, ou seja, se ela deve ser aplicada a casos anteriores a ela, e também a questão criminal. As decisões tomadas pelo STF já estão em vigor para a eleição desse ano. Cumprir a lei para que candidatos e quem vai trabalhar nas eleições não sejam punidos é fator fundamental. A impugnação eleitoral é um tema que chama bastante a atenção. Caso aconteça o vencedor, não poderá tomar posse. A legislação foi alterada nesse meio tempo e a própria posição do STF conformou diferentemente o direito para essa eleição. Será uma eleição com outra característica, outra perspectiva. Há temas importantes que essa eleição tem alteração, por exemplo, o modo pelo qual se financia a campanha, o fundo partidário. Então será efetivamente uma eleição diferente, sim. O Tribunal Regional Eleitoral ele tem trabalhado contundentemente de uma maneira bastante importante diante das eleições e eu acredito principalmente que a fiscalização ela tenha de ser atuante e nós temos de acompanhar esse tipo de trabalho de uma maneira bastante calma e precisa também. Estabelecimentos que comercializem lâmpadas fluorescentes devem ser obrigados a colocar lixeiras para recolher o produto descartado pelos clientes. Veja como foram as votações no plenário de hoje, com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quinta-feira, os parlamentares votaram um projeto da deputada Cidinha Campos que aumenta a punição para estabelecimentos como bares, restaurantes, hotéis e padarias que não liberarem o acesso de clientes às cozinhas. A proposta prevê que os estabelecimentos que não cumprirem a lei sejam multados com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Outra proposta da deputada Cidinha Campos obriga lojas que vendem lâmpadas fluorescentes a instalar lixeiras para recolher esses produtos usados. O projeto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para a sanção ou veto do governador. Os parlamentares analisaram o projeto do ex-deputado Robson Leite, que cria o Programa Estadual de Cultura, Educação e Cidadania, chamado Cultura Viva. A proposta é voltada para estudantes da rede básica de ensino público, população de baixa renda, agentes culturais, artistas e produtores. Entre as ações do Cultura Viva estão o estímulo ao protagonismo juvenil e difusão de bens e produtos culturais. O texto recebeu 60 emendas e retornou às comissões. Pode ser proibido no estado o uso do hidróxido de amônio em alimentos. A substância libera amônia e pode ser nociva à saúde, provocando irritação na pele, olhos e aparelho respiratório. A proposta do deputado Luiz Martins foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Eventos realizados ao ar livre no estado do Rio devem ter estrutura adaptada para receber pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. A proposta da ex-deputada Tânia Rodrigues recebeu uma emenda e volta a ser analisada pelas comissões. Estações de metrô e trens podem passar a exibir mapas nas áreas de embarque e desembarque que informem quais delas são acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A proposta da ex-deputada Tânia Rodrigues e dos deputados Tio Carlos e Valdec Carneiro foi aprovada em primeira discussão. Aeroportos do estado podem ser obrigados a fixar placas com informações sobre os direitos dos passageiros em casos de atrasos e cancelamentos de voos. De acordo com resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, nestes casos, o passageiro tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e acomodação por parte das empresas aéreas. A placa com estas informações deve ser legível e colocada em locais de fácil visualização. A proposta do deputado Wagner Montes foi aprovada em primeira discussão. Foram prorrogados por 60 dias os trabalhos de 2 CPIs instaladas na Alerj, a que investiga a sonegação fiscal no estado
e a que apura o desmonte e a venda de ativos da Petrobras. 2% dos recursos arrecadados com multas da Lei Seca podem ser destinados à Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA. De acordo com a proposta da deputada Tia Ju, para manter o repasse destes valores, a FIA deverá enviar à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos um relatório a cada 3 meses detalhando o destino desta verba. O texto recebeu uma emenda. A riqueza arquitetônica dos prédios históricos do Rio de Janeiro pode ser vista e contemplada na exposição fotográfica 3 vezes Rio, do fotógrafo e artista plástico Aristides Corrêa Dutra. As imagens capturadas pelas lentes do artista fazem um percurso minucioso pelo centro da cidade. A exposição é uma junção de 3 mostras anteriores exibidas em outros espaços culturais. A série, exposta aqui no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, tem em comum aspectos e detalhes do espaço público e da arquitetura carioca. As 3 exposições elas aconteceram há 2 anos, em 2016, e para cada uma eu fiz uma série específica, mas todas elas ligadas à arquitetura, todas elas ligadas a essa relação com o caminhar pela cidade. É um olhar um pouco pessoal, é uma visão subjetiva minha do Rio. As pessoas muitas vezes não observam esses detalhes, de passar todo dia, de ter crescido aqui, e esses detalhes passarem desapercebidos. Eu acho que essa exposição para mim é uma declaração de amor à cidade do Rio. A série, intitulada Conversação, provoca um sentimento de nostalgia no visitante ao abordar a relação entre estátuas e edifícios através de fotos em tom de sépia. A série Logos mostra a imponência do Castelo da Fiocruz e a relação entre os livros do acervo da Biblioteca de Manguinhos e a arquitetura do pavilhão mourisco da Fundação Oswaldo Cruz. Na sequência Misericórdia, é possível examinar as marcas das transformações ocorridas na região do centro do Rio, que atualmente abriga prédios contemporâneos como o Tribunal de Justiça e edifícios históricos como o Palácio Tiradentes e a Igreja de São José. A gente sempre passa apressado aqui pelo centro da cidade e nunca tem a possibilidade de contemplar a beleza do centro da cidade, ainda mais pela arquitetura única que o centro tem. Então, é uma possibilidade de você enxergar esse lado poético da cidade do Rio de Janeiro. Eu achei, um espetáculo, porque ele fez a divisão, em 3 etapas de fotografia. E então eu achei que está muito bom, e eu acho que isso tem que ter mais vezes, tem que aparecer mais, dar espaço para essa arte também. A fotografia precisa do espaço. O mais bacana dessa exposição é que ela une 3 séries distintas sobre o centro da cidade, e eu posso dizer que em comum elas têm a busca por esse detalhe, pelo pequeno, pelo que aparentemente aos nossos olhos passa como pequeno, mas que faz uma junção com a arquitetura do centro do Rio e com o espaço urbano público, que é o nosso dia a dia, por onde a gente passa. Então essa busca pelo detalhe, pelo simbólico, pelo simbolismo, é o mágico dessa exposição. 3 vezes Rio fica aberto ao público de segunda a sábado, de 10 da manhã às 5 da tarde, de meio-dia às 5 da tarde nos feriados. A exposição fica na Alerj até o dia 31 de agosto. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.